O pomar da alegria. A infância está cheia de mistérios, alguns verdadeiros enigmas, porque não soubemos usar as palavras para os resolver, e permanecem anos depois envoltos numa bruma que não se dissipa. Serei só eu a ver essa neblina que não acaba? Fiz de novo o caminho que me levou durante anos até casa. A velocidade do carro não é muita e consigo dizer em silêncio os nomes dos que foram meus vizinhos. Cada casa tem um nome, mais do que um. É inevitável perguntar-me se ainda estarão vivos aqueles que compuseram o puzzle da minha infância, mas não tenho respostas, tenho ainda menos agora. Havia uma frutaria em frente da nossa primeira casa. É curioso como fomos os estranhos que chegaram de Lisboa para aterrar numa casa de verão e um dia, quando tivemos uma casa só nossa no meio do campo, voltámos a ser os estranhos que construíram uma casa nova no meio do pouco que havia entre milheirais. Mas deixo o campo para aterrar na casa de verão, que agora é um restaurante. Quantas vidas tem uma casa? No nosso primeiro andar havia, em ferro e letra bonita, a inscrição "O meu cantinho". Alguém tinha chamado carinhosamente ao canto, que agora era nosso, o meu cantinho, porque deixou de o ser. A frutaria era tão suja quanto cheia, uma confusão de caixotes vazios e outros apinhados de fruta, cuja frescura não sei precisar. Eu ia com a minha mãe às compras e já na altura me fazia confusão a confusão dos outros, não sabendo ainda que há quem precise do caos para se organizar. Lembrei-me subitamente das ameixas cor de rubi, com um cheiro forte, doce e ácido ao mesmo tempo, mas a memória é reconfortante. A fruta muitas vezes apodrecia nos caixotes. As vespas faziam um cerco apertado a esse quase pomar que se oferecia aos mais atrevidos. As vespas, como todos sabemos, são destemidas e tanto lhes faz que o fruto seja proibido ou ternamente colhido. Qualquer um mais atento seria levado pelo rasto das ameixas que, quando trincadas, nos escorriam pelos cantos da boca, desaguando no queixo. Volto à montra sem ordem. Eu tinha 5 anos e lembro-me de achar estranho que a fruta se vendesse sem aprumo. Só agora percebo que também isso, que nem era o mais importante, ficou gravado na minha memória, porque tudo era ruído, até o que não se ouvia. Um homem e uma mulher comandavam aquela desordem. Os filhos, 3, 4, brincavam entre os despojos do dia. O homem bebia muito. A mulher, escondida em óculos com muitas dioptrias, trazia muitas vezes a cara tão amachucada como a fruta. Eu ouvia a minha mãe lamentar profundamente os maus tratos daquela pobre mulher. E eu, criança, não percebia bem do que se tratava, mas sabia que havia dor ali no meio. E lembro-me de ir a medo à frutaria, receando que ela tivesse novas marcas na cara. Eram azuladas as marcas como as uvas do caixote, as uvas que não chegariam a ser vinho, embora vinho não fosse coisa que faltasse lá em casa. Numa casa onde à pancada todos sofrem com razão. Os filhos andavam entre os caixotes da fruta como se fosse uma sucata a céu aberto, com roupa suja e ranho que não via lenço. Era uma mãe a gerir a sua dor e o terror contínuo de viver com um homem assim. Antes apanhar ela que os filhos. É assim que muitas mulheres vivem. Lembro-me do rosto dela inchado, escondido, triste. Só agora, adulta, percebo o que era afinal a vida daquela mulher cuja existência perturbava os vizinhos, mas não o suficiente para se meterem. Nesse tempo ainda se usava muita expressão: entre marido e mulher não se mete a colher. Hoje tentamos salvar sobretudo as mulheres, denunciando o que vemos. Quando vemos, há muita violência escondida, com gritos abafados. O carro há muito que se afastou do sítio onde existiu a frutaria triste. Gostava que alguém me dissesse que aqueles miúdos foram a tempo de ter uma infância feliz ou que aquela mulher, um dia, acordou sem as marcas das mãos brutas na cara e que o olhar deixou de ser triste. Mas nada sei sobre essas pessoas que fizeram parte do nosso dia-a-dia. Que diabo, como é que uma frutaria pode ser triste e pesada em vez de ser o pomar da alegria? A infância tem nomes que não chegam a ser palavras. Só os encontramos muito mais tarde e às vezes, já traídos pela memória, não vamos a tempo de os nomear.
Ser adulta e regressar tantas vezes à infância reconcilia-me com dores que ficaram por resolver. Agora já tenho nome para lhes dar, e nomear é, muitas vezes, o princípio da resolução, a árvore da vida, às vezes, o pomar da alegria. O coração ainda bate.